Eu vi 3 urubus parados no meio do deserto. Eles não brigavam, não voavam, apenas esperavam. Quando me aproximei, percebi que não era um animal no chão. Era uma mulher enterrada viva. Tem dia que a solidão pesa mais que a sela no lombo do cavalo. Eu acordei antes do sol, como sempre. A casa estava quieta demais, daquele jeito que só fica quando não tem mais ninguém para chamar seu nome. Fazia 3 anos que Clara tinha partido. 3 anos que o café da manhã virou só café, sem conversa, sem o barulho da colher batendo na xícara dela, sem aquele jeito que ela tinha de me olhar e perguntar se eu tinha dormido bem. Eu não dormia bem fazia tempo. A fazenda ficava no fim de tudo, entre o sul do Piauí e o norte da Bahia, numa região que os mapas mal registravam. Para chegar na cidade mais próxima, eram quase 60 quilômetros de estrada de chão batido, poeira vermelha e sol rachando a terra. Lugar de gente que aprendeu a viver longe, que fala pouco e sente muito. Botei a chaleira no fogo a lenha, esperei a água ferver enquanto olhava pela janela da cozinha. O curral estava vazio. Tinha vendido a maior parte do gado depois que Clara morreu. Não via mais sentido em tocar tudo aquilo sozinho. Restaram só algumas cabeças, o suficiente para não deixar o pasto virar mato. E o Trovão, meu cavalo baio, companheiro de mais de 10 anos. Ele era tudo que me sobrou de presença viva naquele lugar. O café desceu amargo, não por causa do pó, mas porque tudo tinha esse gosto agora. Terminei de tomar, lavei a caneca, vesti o chapéu de couro gasto e saí para o terreiro. O sol já começava a subir, alaranjado e pesado, jogando sombras compridas no chão de terra batida. Os grilos tinham parado de cantar. O vento soprava fraco, trazendo cheiro de capim seco e terra quente. Fui até o curral, onde Trovão me esperava com aquela paciência de bicho que conhece a rotina. Ele balançou a cabeça quando me viu, relinchando baixo. Passei a mão no pescoço dele, senti o pelo quente sob a palma da mão. Só eu e você, velho, murmurei. Coloquei a sela, ajeitei os arreios, prendi o cantil cheio de água e a sacola de lona com algumas ferramentas. Tinha que dar uma volta pelos limites da propriedade, consertar uns mourões da cerca que estavam caindo, verificar se não tinha boi preso no arame. Trabalho que não acabava nunca, mas que pelo menos ocupava a cabeça. Montei e saí devagar, o casco do cavalo batendo ritmado na terra. Passei pelo pomar abandonado, pelas árvores que Clara gostava de cuidar. Jabuticabeiras, mangueiras, um pé de cajá que ela dizia ter sido plantado pela avó dela. Agora tudo crescia torto, sem poda, sem carinho. Desviei o olhar. A cerca sul estava mesmo precisando de reparo. Gastei a manhã inteira martelando, trocando arame, fincando estaca nova. O sol batia forte nas costas, o suor escorria pelo rosto, mas eu não parava. Era melhor cansar o corpo do que deixar a mente quieta, porque quando a mente ficava quieta, as lembranças vinham. Já passava do meio-dia quando terminei. Bebi água do cantil, molhei a nuca, deixei Trovão descansar um pouco à sombra rala de uma aroeira. Olhei em volta. Só capim seco até onde a vista alcançava, algumas elevações de terra no horizonte, céu azul sem uma nuvem. E silêncio. Aquele silêncio do interior que não é vazio, é cheio de coisas pequenas. O vento na cerca, o farfalhar das folhas secas, um bem-te-vi distante, mas silêncio de voz humana. Isso sim era total. Decidi voltar para casa pelo caminho mais longo, cortando pelo deserto de areia que ficava no extremo oeste da propriedade. Era uma região que eu evitava. Terra ruim, sem serventia, só areia branca e pedregulho, alguns trechos de solo rachado que nem formiga conseguia viver. Mas hoje eu precisava andar mais, esticar o tempo antes de voltar para casa vazia. Montei de novo e segui. O terreno foi mudando aos poucos. A grama foi sumindo, dando lugar à areia clara que refletia o sol com força. O calor aumentou. Trovão andava devagar, as patas afundando um pouco a cada passo. Foi quando ele parou. De repente, sem aviso, plantou as patas e recusou-se a seguir.
Balançou a cabeça, bufou, deu um passo para trás. Eu puxei as rédeas com delicadeza, tentei acalmá-lo. Que foi, trovão? Viu cobra? Mas ele não olhava para o chão. Olhava para frente, as orelhas empinadas, o corpo tenso. Seguia a direção do olhar dele. E foi aí que eu vi. No meio daquela vastidão de areia, a uns 50 metros de distância, tinha algo no chão. Algo que não parecia natural. Algo escuro, pequeno. E em volta, 3 sombras negras formando um círculo. Apertei os olhos, tentei enxergar melhor contra o brilho do sol. As sombras se moviam devagar, com passos medidos. Urubus. 3 urubus grandes, de cabeça vermelha, andando em círculo como se vigiassem alguma coisa. O coração disparou no peito. Desci do cavalo num pulo, amarrei as rédeas na aroeira mais próxima e comecei a andar. A areia quente queimava mesmo através da sola da bota. O sol batia direto na cabeça, sem piedade. Quanto mais eu me aproximava, mais claro ficava. Não era um animal morto. Era uma pessoa, enterrada na areia até o pescoço. Só o rosto e os braços para fora. Senti o sangue gelar nas veias, apesar do calor infernal. Comecei a correr, a areia dificultando cada passo, o suor ardendo nos olhos. Os urubus me viram chegar e se afastaram alguns metros, mas não voaram. Ficaram ali, esperando, observando com aquela paciência maldita de bicho que sabe que a morte é questão de tempo. Cheguei perto e caí de joelhos na areia quente. Era uma mulher, jovem, talvez uns 30 anos. O rosto estava vermelho, queimado pelo sol, os lábios rachados e sangrando, os olhos semicerrados, quase sem força para abrir. A pele dos braços, que estavam dobrados para fora da areia, estava em carne viva. Ela respirava, mas era uma respiração curta, desesperada, de quem está no limite. Meu Deus do céu! Ela mexeu os lábios, tentou falar, mas só saiu um gemido rouco. Eu vi a língua dela, inchada, escura, desidratação grave, insolação. Ela estava morrendo. Um dos urubus deu um passo à frente, curioso. Outro abriu as asas lentamente, testando, marcando o território. Algo explodiu dentro de mim. Sai daqui! Gritei, jogando areia na direção deles. Eles recuaram, mas não muito. Sabiam que eu era só um homem. E homens cansam. Homens desistem. Mas eu não ia desistir, não dessa vez, porque 3 anos atrás eu tinha chegado tarde demais. Tinha encontrado Clara caída na beira da estrada, o corpo já frio, os olhos abertos, olhando para lugar nenhum. Tinha segurado a mão dela e sentido que não havia mais nada ali, só carne, só ausência. Eu não ia deixar isso acontecer de novo. Aguenta, sussurrei, a voz tremendo. Por favor, aguenta, eu vou te tirar daqui. Comecei a cavar com as mãos, a areia quente queimando a pele dos dedos, das palmas. Cavava rápido, desesperado, jogando areia para trás, abrindo espaço em volta do corpo dela. A cada punhado que eu tirava, mais areia escorria das laterais, preenchendo o buraco de novo. Não, não! Resmunguei entre dentes, cavando mais fundo, mais rápido. O suor escorria, misturado com areia. As mãos começaram a sangrar. Mas eu não parava. Não podia parar. A mulher abriu os olhos, 2 pontinhos verdes quase apagados, e me olhou. Foi um olhar que eu nunca vou esquecer. Não tinha esperança nele. Só surpresa. Surpresa de que alguém tivesse aparecido. Surpresa de ainda estar viva para ver isso. Quem fez isso com você? Perguntei sem parar de cavar. Quem te enterrou aqui? Ela engoliu seco, e eu vi a dor que isso causou. A garganta devia estar em carne viva. Uma lágrima escorreu pelo rosto queimado, misturada com areia e suor. A boca dela se mexeu, devagar. Cada palavra era um esforço brutal. Meu padrasto... A voz saiu tão baixa que eu quase não ouvi. Mas ouvi, e aquela palavra carregava um peso que ia muito além do som. Continuei cavando, agora com mais força, com mais raiva.
Raiva de quem faz isso, raiva de um mundo onde isso é possível, raiva de mim mesmo por quase não ter passado por ali. Aos poucos fui libertando os ombros dela, o tronco, a cintura. Ela estava vestindo uma blusa clara, já suja de areia e suor, uma calça jeans. Os pés estavam descalços, os tornozelos machucados. Quando finalmente consegui puxá-la para fora, ela desabou nos meus braços, o corpo mole, quente demais, tremendo. Peguei ela no colo, era leve, leve demais, e comecei a andar de volta para o cavalo. Os urubus nos seguiram com os olhos, mas não se aproximaram mais. Trovão estava nervoso, sentindo o cheiro de morte que vinha dela. Falei baixo com ele, acalmei e com muito cuidado coloquei a mulher atravessada na sela. Tirei minha camisa, enrolei em volta da cabeça dela para proteger do sol e montei atrás, segurando ela firme contra o peito. Aguenta mais um pouco, sussurrei no ouvido dela. Só mais um pouco. Toquei o cavalo, e ele partiu num trote rápido, mas cuidadoso, desviando das pedras, das irregularidades do terreno. Atrás de nós, os 3 urubus ficaram parados na areia, observando, frustrados. O corpo que ainda respirava. A viagem de volta para a fazenda foi a mais longa da minha vida. Cada minuto parecia uma hora. Cada solavanco do cavalo me fazia apertar mais o corpo dela contra o meu peito, com medo que escorregasse, com medo que parasse de respirar. Porque ela ainda respirava, curto, raso, mas respirava, e eu precisava que continuasse assim até chegarmos em casa. O sol estava no ponto mais alto, martelando em cima da gente sem dó. Eu sentia o calor do corpo dela através da blusa, um calor que não era normal, que queimava como febre alta misturada com insolação. A pele dos braços estava vermelha demais, começando a formar bolhas em alguns pontos. Os lábios rachados sangravam fino. Vamos chegar, eu repetia, mais para mim do que para ela. Vamos chegar, vamos chegar. Trovão galopava firme, mas eu sentia que ele também estava cansado, a língua para fora, o pelo encharcado de suor, as patas afundando na areia a cada passada. Ainda faltavam uns 40 minutos até a sede da fazenda. 40 minutos que podiam ser a diferença entre a vida e a morte. Eu olhava para o rosto dela de vez em quando. Os olhos estavam fechados, a boca entreaberta. De perto, dava para ver que ela era nova mesmo, talvez até menos de 30. Tinha sardas espalhadas pelo nariz e pelas bochechas, agora escondidas embaixo da queimadura do sol. O cabelo era castanho, comprido, cheio de areia grudada. E tinha uma marca roxa no pescoço, uma marca de mão. Alguém tinha segurado ela com força antes de enterrar. Sentia a raiva subir de novo, quente e amarga na garganta. Que tipo de gente faz isso? Que tipo de gente enterra outra pessoa viva no meio do deserto e vai embora? A palavra que ela tinha dito voltou na minha cabeça. Padrasto. Nem era sangue dela. Era alguém que tinha entrado na vida dela por acaso, por casamento, e tinha feito isso. Tinha levado ela até aquele fim de mundo, tinha cavado um buraco, tinha enterrado e tinha ido embora esperando que o sol e os urubus fizessem o resto. Filho da mãe, rosnou entre dentes. Trovão bufou como se concordasse. Passamos pelo pasto, pela cerca que eu tinha consertado mais cedo, pelas árvores do pomar. A casa apareceu no horizonte, pequena e branca, com o telhado de barro vermelho brilhando sob o sol. Nunca tinha ficado tão feliz de ver aquelas paredes. Cheguei no terreiro e desmontei com cuidado, segurando ela no colo. Trovão parou ofegante, a cabeça baixa, as pernas tremendo. Eu sabia que ele tinha dado tudo de si. Obrigado, velho, murmurei, antes de entrar correndo na casa. Levei ela direto para o quarto de hóspedes, o único quarto além do meu que ainda tinha cama arrumada. Era um cômodo pequeno, com uma janela que dava para o quintal, uma cômoda velha e uma cama de casal com lençóis brancos que Clara tinha lavado pela última vez.
Deitei a mulher com cuidado, tirei a camisa que eu tinha enrolado na cabeça dela e corri para a cozinha buscar água. Enchi uma caneca, peguei um pano limpo, voltei correndo. Sentei na beira da cama e molhei os lábios dela devagar, só algumas gotas. Ela engoliu por reflexo, a garganta se movendo com dificuldade. Esperei um pouco, dei mais algumas gotas. Não podia dar muita água de uma vez, sabia disso. Gente desidratada grave pode entrar em choque se beber rápido demais. Molhei o pano e passei no rosto dela, limpando a areia, o suor seco, o sangue dos lábios. A pele estava quente demais. Febre. Precisava baixar aquilo antes que fritasse o cérebro dela. Levantei, fui até o banheiro, enchi a bacia com água fria da cisterna. Voltei para o quarto, molhei o pano de novo e comecei a passar nos braços dela, no pescoço, na testa. A água escorria, levando a areia, deixando a pele limpa e vermelha. As queimaduras eram piores do que eu pensava. Nos braços, onde a pele tinha ficado exposta direto ao sol, tinha bolhas grandes, cheias de líquido. Nos ombros, a pele estava começando a descamar. Eu não era médico, mas tinha visto queimadura de sol antes, em peão que dormia bêbado no pasto. Isso ia doer muito quando ela acordasse. Se ela acordasse. Afastei o pensamento da cabeça. Fui até o armário da cozinha, peguei a caixinha de primeiros socorros que ficava guardada desde sempre. Tinha gaze, esparadrapo, algodão, álcool e um potinho velho de pomada para queimadura que eu nem lembrava de quando tinha comprado. Verifiquei a validade. Ainda dava. Voltei para o quarto e passei a pomada com cuidado nos braços dela, nos ombros, no pescoço. Ela gemeu baixinho quando eu encostei na pele, mas não acordou. Era melhor assim. Pelo menos não estava sentindo a dor toda. Cobri ela com um lençol fino, deixei a janela entreaberta para circular o ar e sentei na cadeira de palha que tinha no canto do quarto. E fiquei olhando ela respirar. As horas passaram devagar. O sol começou a descer, pintando o quarto de laranja através da janela. Eu levantava de vez em quando para molhar os lábios dela com mais água, para trocar o pano úmido na testa, para verificar se a febre estava baixando. Não estava. Ela continuava quente, o rosto vermelho, a respiração curta. De vez em quando mexia a cabeça de um lado para o outro, murmurava alguma coisa que eu não entendia, abria os olhos por um segundo e fechava de novo, perdida em algum lugar entre a consciência e o desmaio. Eu tentei dar um pouco mais de água. Ela engoliu algumas gotas, mas a maior parte escorreu pelo canto da boca. "Vamos, moça", pedi baixinho. "Você precisa beber, precisa reagir." Nada. Quando escureceu de vez, acendi o lampião a gás que ficava em cima da cômoda. A luz fraca encheu o quarto de sombras dançantes. Lá fora, os grilos começaram a cantar e o vento da noite soprou mais fresco pela janela. Eu devia ter ido até a cidade buscar um médico. Devia ter montado no cavalo e galopado os 60 quilômetros, acordado o Dr. Almeida no meio da noite, trazido ele de volta. Mas Trovão estava exausto e eu tinha medo de deixar ela sozinha. Medo de sair e voltar para encontrar o quarto vazio, daquele jeito que eu tinha encontrado o carro de Clara na beira da estrada, com a porta aberta e ninguém mais dentro que importasse. Então fiquei. Puxei a cadeira para mais perto da cama, apoiei os cotovelos nos joelhos e fiquei olhando ela lutar. Porque era isso que ela estava fazendo, lutando. Eu via nos pequenos movimentos, a mão que se fechava e abria, o pé que se mexia embaixo do lençol, a testa que franzia quando alguma dor passava. O corpo dela não tinha desistido ainda, e enquanto o corpo dela lutava, eu fiquei ali, fazendo companhia. Lá pelas 2 da madrugada, ela começou a tremer. Não era tremor de frio, era convulsão. O corpo inteiro ficou rígido, as costas arquearam, os dentes travaram. Eu pulei da cadeira, segurei ela pelos ombros, virei de lado para não engasgar. "Não, não, não!"
Repeti, o coração disparado. Aguenta, moça, aguenta mais um pouco. A convulsão durou talvez uns 20 segundos, mas pareceu uma eternidade. Quando passou, ela desabou na cama de novo, mole, suada, a respiração ainda mais fraca. Eu sentei na beira da cama, segurei a mão dela, pequena, queimada, cheia de areia embaixo das unhas, e apertei de leve. Você não vai morrer aqui, falei, a voz saindo rouca. Eu não vou deixar, ouviu? Eu não vou deixar. Não sei se ela ouviu, mas eu precisava falar. Precisava que alguém soubesse, mesmo que fosse só ela, mesmo que estivesse inconsciente, que eu não ia desistir. Porque 3 anos atrás eu não tinha tido escolha. Tinha chegado tarde. Tinha encontrado Clara já sem vida. E não tinha tido nada que eu pudesse fazer a não ser segurar a mão dela e chorar. Mas agora eu tinha chegado a tempo de cavar, a tempo de tirar ela daquela areia, a tempo de trazer para casa, de dar água, de cuidar, a tempo de lutar, e eu ia lutar até o fim. Fiquei ali, segurando a mão dela, ouvindo a respiração irregular, sentindo o pulso fraco batendo no pulso dela. Lá fora, a noite era só escuridão e silêncio. Mas ali dentro, naquele quarto pequeno iluminado pelo lampião, ainda tinha vida. Ainda tinha chance. E enquanto tivesse chance, eu não ia sair dali. As primeiras palavras. Ela acordou quando o sol já estava alto. Eu tinha cochilado na cadeira, a cabeça pendendo para o lado, o corpo todo dolorido de ter passado a noite sentado. Foi um gemido baixo que me acordou. Abri os olhos de supetão, o coração disparando, e olhei para a cama. Ela estava mexendo a cabeça devagar, os olhos piscando contra a luz que entrava pela janela. A boca se abriu, tentou formar palavras, mas só saiu um som rouco, arranhado. Levantei num pulo, peguei a caneca de água que tinha deixado na mesinha de cabeceira e me sentei na beira da cama. Calma, falei baixinho. Devagar, vou te dar água. Coloquei a mão atrás da cabeça dela, levantei com cuidado e encostei a caneca nos lábios. Ela bebeu algumas gotas, engoliu com dificuldade, tossiu fraco. Esperei ela se acalmar e ofereci mais. Dessa vez, ela bebeu um pouco mais, os olhos ainda semicerrados, tentando focar em mim. Quando terminei, deitei ela de novo no travesseiro. Ela me olhou por um tempo longo, como se estivesse tentando entender onde estava, quem eu era, se aquilo tudo era real. Você... A voz saiu fraca, quebrada. Você me tirou de lá? Assenti. Encontrei você no deserto, enterrada. Trouxe para cá. Os olhos dela se encheram d'água. Não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de quem não acreditava que ainda estava viva. De quem tinha certeza que ia morrer naquela areia e acordou num quarto de verdade, numa cama de verdade, respirando o ar que não queimava. Eu achei... A voz falhou. Ela respirou fundo, tentou de novo. Eu achei que ia morrer. Você quase morreu, respondi, a voz mais dura do que eu queria. A febre não baixou a noite toda. Você convulsionou de madrugada. Ela fechou os olhos e uma lágrima escorreu pela têmpora, molhando o travesseiro. Quanto tempo eu fiquei lá? Olhei para ela tentando calcular. Não sei. Quanto tempo faz que te enterraram? Ela engoliu seco. Desde ontem de manhã, mais de 24 horas. 24 horas enterrada viva, com o sol batendo direto na cabeça, sem água, sem sombra, só areia quente e urubus esperando. Como ela tinha aguentado tanto tempo? Você é forte, falei, e não era elogio, era constatação. Ela abriu os olhos de novo e me olhou. Dessa vez, conseguiu focar melhor. Vi que os olhos eram verdes mesmo, cor de folha nova, mas cansados. Cansados de um jeito que ia além do corpo. Como você se chama? Perguntei. Beatriz. A voz saiu baixa. Beatriz Nogueira. Antônio, respondi. Antônio Ferreira. Essa é minha fazenda. Você está segura aqui.
Ela assentiu devagar, mas algo passou pelo rosto dela. Medo. Um medo fundo, velho, que não sumia só porque estava dentro de 4 paredes. Ele sabe onde eu estou. Não precisei perguntar quem era ele. Ninguém sabe que você está aqui, respondi. Eu te encontrei por acaso. Estava voltando para casa, cortando o caminho pelo deserto. Se eu não tivesse passado por ali, deixei a frase no ar. Ela entendeu. Por que ele fez isso com você? Perguntei, embora já desconfiasse da resposta. Beatriz respirou fundo e eu vi a dor atravessar o rosto dela. Não era dor física. Era outra coisa. Pior. Minha mãe morreu faz 2 meses. Começou, a voz tremendo. Câncer. Foi rápido. Ela descobriu e em 3 meses já tinha ido. Fiz um gesto para ela parar, para descansar, mas ela balançou a cabeça. Eu preciso falar. Preciso que alguém saiba. Assenti e deixei ela continuar. Ela tinha se casado com o Reinaldo faz uns 5 anos, depois que meu pai morreu. Eu nunca gostei dele, mas minha mãe parecia feliz, então... Eu deixei quieto. Ela pausou, engoliu seco. Quando ela morreu, deixou tudo para mim. A casa, as terras que meu avô tinha deixado para ela, umas economias. Não era muito, mas era alguma coisa. E ele quis ficar com tudo. Completei. Ela assentiu, os olhos fixos no teto. Ele apareceu com uns papéis, dizendo que minha mãe tinha deixado ele como inventariante, que eu precisava assinar para liberar a herança. Mas eu desconfiei. Levei para os papéis para o advogado, e o advogado disse que era golpe, que se eu assinasse, ele ficava com tudo, e eu não via 1 centavo. Você confrontou ele. Confrontei. A voz dela ganhou um tom amargo. Disse que não ia assinar, que ia denunciar ele. Ele ficou calmo demais. Disse que tudo bem, que a gente resolvia depois. 2 dias depois, ele apareceu de manhã cedo. Disse que precisava me mostrar umas terras que tinham sido da minha mãe, lá pro lado do interior da Bahia. Que talvez desse para vender, fazer um dinheiro. Eu já sabia o resto, mas deixei ela falar. A gente pegou o carro dele e foi. Rodamos horas, até que ele parou no meio do nada, naquele deserto. Disse que as terras eram ali perto. Saímos do carro. Ele me deu um celular, disse que era para eu ligar para o advogado, resolver as coisas direitinho. Eu peguei o celular e ele me pegou por trás. A voz dela quebrou. Respirou fundo algumas vezes antes de continuar. Tentei gritar, tentei lutar, mas ele é forte, muito forte. Me jogou no chão, me segurou pelo pescoço até eu quase desmaiar. Quando eu acordei, ele já tinha cavado o buraco e estava me enterrando. Fechei os olhos por um segundo. A imagem era nítida demais na minha cabeça. Eu implorei, continuou Beatriz, a voz saindo em farrapos. Implorei para ele não fazer aquilo. Chorei. Prometi que assinava os papéis, que dava tudo para ele. Mas ele não parou. Continuou jogando areia. E quando só minha cabeça ficou para fora, ele se agachou na frente de mim e disse... A voz falhou de novo. Ela respirou fundo. Disse, ninguém vai procurar por você. Sua mãe morreu. Você não tem mais ninguém. O deserto apaga tudo. Daqui a uns dias, nem os urubus vão achar seus ossos. Senti a raiva queimar no peito. Uma raiva fria, pesada, do tipo que não passa. Ele pegou meu celular, desligou, jogou longe, entrou no carro e foi embora. E eu fiquei ali. Ela me olhou, os olhos verdes molhados. Fiquei esperando morrer. Ficamos em silêncio por um tempo. Só o vento soprando lá fora, fazendo a janela bater de leve no batente. Você não morreu, falei, a voz saindo mais firme do que eu sentia. E ele não vai ficar impune. Ela balançou a cabeça cansada. Não adianta. Não tem prova. Não tem testemunha. É minha palavra contra a dele. E ele é esperto. Já deve ter inventado uma história, dito que eu fugi, que sumi, sei lá. Tem prova sim, respondi. Você. As queimaduras, as marcas no pescoço, o estado que você estava. Eu vi, eu te tirei de lá. Eu sou testemunha. Ela me olhou,
com uma expressão que eu não consegui decifrar. Surpresa, talvez, ou descrença. Como se não acreditasse que alguém fosse se meter nisso por ela. "Por que você está fazendo isso?" perguntou baixinho. "Você nem me conhece." Olhei para ela. Para aquele rosto queimado pelo sol, para os olhos cansados, para a fragilidade que tentava se esconder por trás de uma voz firme. E pensei em Clara, em como eu tinha chegado tarde demais, em como tinha passado 3 anos me culpando por não ter saído de casa 10 minutos mais cedo, por não ter pegado a estrada que ela pegou, por não ter estado lá quando ela precisou. "Porque eu posso", respondi simplesmente. "Porque eu cheguei a tempo. E porque ninguém merece morrer enterrado no deserto enquanto alguém que podia ajudar passa reto." Beatriz me olhou por mais um tempo e então assentiu devagar. Fechou os olhos, exausta, e a respiração começou a ficar mais lenta, mais profunda. Levantei da cama, ajeitei o lençol em volta dela e saí do quarto sem fazer barulho. Na cozinha, botei água para ferver e fiquei olhando pela janela. O sol batia forte no terreiro, trovão pastava tranquilo no curral, e tudo parecia normal. Mas não era, porque agora tinha uma mulher no quarto de hóspedes que tinha sido enterrada viva pelo próprio padrasto. Uma mulher que quase morreu e que ainda tinha medo de ser encontrada. E tinha eu, um fazendeiro viúvo que tinha passado 3 anos vivendo no automático, só tocando a vida para frente sem olhar para os lados. Mas alguma coisa tinha mudado. Desde o momento em que vi aqueles urubus formando círculo na areia, alguma coisa dentro de mim tinha acordado. Uma raiva, um propósito. Uma certeza de que não ia deixar aquilo passar em branco. Peguei a caneca de café quente, tomei um gole amargo e olhei para o céu azul lá fora. Reinaldo achava que o deserto apagava tudo, mas ele estava errado, porque eu tinha tirado Beatriz de lá. E agora eu ia fazer ele pagar. O medo que não passa. Beatriz dormiu o resto do dia todo. Eu entrava no quarto de hora em hora, verificava se ela ainda respirava direito, se a febre tinha voltado, se precisava de mais água. Toda vez que eu abria a porta, ela estava na mesma posição, de lado, encolhida, o rosto meio escondido pelo travesseiro. Parecia uma criança assustada tentando se fazer pequena o suficiente para desaparecer. Aproveitei o tempo para cuidar dos bichos. Dei ração para o trovão, troquei a água do bebedouro, verifiquei os cascos dele. O coitado ainda estava cansado da corrida de ontem, mas parecia bem. Passei a mão no pescoço dele e ele encostou a cabeça no meu ombro, daquele jeito que cavalo faz quando reconhece que você cuidou dele direito. "Você salvou ela também, velho", murmurei. "Não fui só eu." Depois fui dar uma olhada nas galinhas, consertar a porteira do chiqueiro que estava emperrando, cortar lenha para o fogão. Trabalho sempre tinha. Fazenda não para nunca, mesmo quando a vida da gente para. Quando o sol começou a descer, voltei para dentro e fiz comida de verdade pela primeira vez em dias. Arroz, feijão, uns pedaços de carne seca que eu tinha guardado, abóbora refogada. Enchi 2 pratos, um para mim e outro para ela, caso acordasse com fome. Sentei na mesa da cozinha e comi devagar, olhando pela janela. Lá fora, o céu ficava vermelho, laranja, roxo. As cores do fim de tarde no interior. As cores que Clara adorava. Ela sempre parava o que estava fazendo para olhar o pôr do sol. Dizia que cada dia era diferente, que valia a pena prestar atenção. Eu tinha parado de prestar atenção depois que ela morreu. Mas hoje eu olhei. E era bonito mesmo. Terminei de comer, lavei a louça e fui até o quarto ver como Beatriz estava. Quando abri a porta, ela estava acordada, sentada na cama com as costas apoiadas na parede. O rosto ainda estava vermelho, mas menos do que antes. As bolhas dos braços tinham murchado um pouco. A respiração estava mais forte. "Oi", falei, parando na porta. "Oi", respondeu ela, a voz rouca, mas firme. "Fiz comida. Você precisa comer alguma coisa." Ela olhou para a janela, para o céu que já escurecia. "Que horas são?" "Quase 6 da tarde. Você dormiu o dia inteiro."
Beatriz passou a mão pelo rosto, devagar, testando a pele queimada. Fez uma careta de dor. Dói muito? Perguntei. Dói. Ela olhou para os próprios braços, para os curativos que eu tinha feito. Mas já doeu mais. Fui até a cozinha, peguei o prato que tinha separado para ela e voltei. Coloquei em cima da mesinha de cabeceira. Não sei se você consegue segurar o garfo. Posso ajudar se quiser. Ela olhou para o prato e, pela primeira vez desde que acordou, vi algo parecido com fome no rosto dela. Tentou pegar o garfo, mas a mão tremia demais e doía para fechar os dedos direito. Deixa eu ajudar, falei, pegando o garfo. Sentei na beira da cama e comecei a dar comida para ela, devagar, esperando ela mastigar e engolir antes de oferecer mais. Era estranho, intimidade forçada entre dois desconhecidos, mas ela não reclamou e eu não comentei. Só ficamos ali, naquele silêncio meio desconfortável, até ela comer metade do prato e fazer sinal que estava satisfeita. Obrigada, disse ela a voz baixa. De nada. Levei o prato de volta para a cozinha, voltei com um copo d'água. Ela bebeu sozinha dessa vez, segurando o copo com as duas mãos, como criança. Preciso ir no banheiro, disse ela depois, o rosto corando um pouco. Consegue andar? Acho que sim. Ajudei ela a se levantar. As pernas tremeram, mas seguraram. Apoiada no meu braço, ela foi até o banheiro devagar, pisando com cuidado, como se testasse cada músculo. Esperei do lado de fora até ela terminar. Quando saiu, estava ainda mais pálida, suada do esforço. Levei ela de volta para a cama. Você precisa descansar mais, falei. O corpo ainda está se recuperando. Ela deitou, mas não fechou os olhos. Ficou olhando para o teto, quieta, pensativa. Quanto tempo eu posso ficar aqui? Perguntou de repente. A pergunta me pegou de surpresa. Quanto você precisar. Mas eu não posso ficar para sempre. Ele vai me procurar. Vai descobrir que eu não morri. Deixa ele procurar. Respondi, a voz mais dura do que devia. Deixa ele vir até aqui. Vai ser melhor ainda. Beatriz me olhou com aqueles olhos verdes cansados. Você não conhece ele. Não sabe do que ele é capaz. Sei sim. Ele enterrou você viva. Isso já me diz tudo o que eu preciso saber. Ela balançou a cabeça. Ele é perigoso. Se descobrir que eu estou viva, que eu estou aqui, ele vai vir. E não vai vir sozinho. Ele tem amigos, gente pior do que ele. E eu tenho uma espingarda e 60 quilômetros de terra entre aqui e a cidade mais próxima. Respondi. Ninguém chega aqui sem eu ver de longe. Mas a verdade é que eu estava preocupado também. Não com ele vindo até aqui. Isso eu sabia lidar. Mas com o medo que vi nos olhos dela. Um medo que ia além da dor física, além do trauma de ter sido enterrada viva. Era medo de alguém que conhecia bem a pessoa que tinha tentado matá-la, que sabia que ele não ia desistir fácil. Amanhã a gente vai na cidade, falei. Vamos na delegacia, você faz um boletim de ocorrência, conta tudo o que aconteceu. A polícia vai atrás dele. Ela deu uma risada amarga, sem humor. A polícia? Você acha mesmo que a polícia vai fazer alguma coisa? É minha palavra contra a dele. E ele é amigo do delegado. Joga truco todo sábado com ele. Senti o estômago apertar. Como você sabe disso? Porque minha mãe me contou. Ela achava engraçado. Achava que era bom ter um marido bem relacionado. A voz dela ficou mais baixa. Não sabia que essas relações iam servir para ele me matar sem consequência nenhuma. Fiquei em silêncio, processando aquilo. Se o delegado era amigo do Reinaldo, as coisas ficavam mais complicadas, muito mais complicadas. Então a gente vai em outra cidade, falei. Ou fala direto com o Ministério Público. Tem jeito. Sempre tem jeito. Beatriz me olhou por um longo tempo, como se estivesse tentando decidir se acreditava em mim ou não. Por que você está fazendo isso? Perguntou de novo. Sério? Você não me conhece. Não me deve nada. Por que arriscar se meter numa confusão dessas? Respirei fundo. A pergunta era justa.
e merecia uma resposta honesta. Há 3 anos, comecei, a voz saindo mais baixa do que eu esperava. Minha esposa morreu numa estrada a 15 quilômetros daqui. O carro dela quebrou, ela tentou voltar a pé e desmaiou no caminho. Insolação. Quando eu achei ela, já tinha passado horas, já era tarde demais. Olhei para Beatriz e vi a compreensão se formar no rosto dela. Eu passei 3 anos me culpando por não ter saído de casa mais cedo naquele dia, por não ter pegado a mesma estrada, por ter chegado tarde. Minha voz falhou um pouco. Limpei a garganta. Quando eu te vi lá no deserto, enterrada, com os urubus esperando, foi como se eu tivesse uma segunda chance, uma chance de chegar a tempo, de não deixar alguém morrer sozinha quando eu podia fazer alguma coisa. Beatriz não disse nada, só continuou me olhando, os olhos brilhando na luz fraca do lampião. Então não é só por você, continuei. É por mim também, porque se eu deixar você voltar para lá, se eu deixar aquele desgraçado ficar impune, eu vou passar o resto da vida sabendo que tive a chance de fazer a coisa certa e não fiz. E eu não aguento carregar mais esse peso. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era desconfortável. Era o silêncio de quando 2 pessoas entendem uma a outra sem precisar falar mais nada. Tá bom, disse Beatriz finalmente, a voz suave. A gente tenta, mas se não der certo, se a polícia não fizer nada, eu vou embora, vou para longe, mudo de nome, sumo, não vou ficar esperando ele me achar. Não vai precisar disso, respondi com uma convicção que eu não sabia se realmente sentia. Vai dar certo. Ela assentiu, mas vi a dúvida no rosto dela. Descansa agora, falei, levantando. Amanhã a gente decide os próximos passos. Estava quase saindo do quarto quando ela chamou. Antônio, virei. Obrigada por tudo, por me encontrar, por me trazer para cá, por acreditar em mim. Assenti, sem saber o que dizer. Descansa, Beatriz. Fechei a porta devagar e fui para a cozinha. Sentei na cadeira, apoiei os cotovelos na mesa e passei as mãos pelo rosto. A coisa estava ficando mais complicada do que eu imaginava. Não era só salvar ela, era enfrentar um homem perigoso, com conexões, que achava que podia enterrar gente viva e sair impune. Era ir contra um sistema que talvez estivesse do lado dele. Mas eu tinha dado minha palavra, e mais do que isso, eu tinha tirado ela daquele deserto, tinha trazido para minha casa, tinha cuidado dela. Agora ela era minha responsabilidade, e eu não ia falhar de novo. Lá fora, a noite fechou completa. Os grilos cantavam, o vento soprava fresco. Tudo parecia calmo. Mas eu sabia que a tempestade ainda estava por vir. A tempestade que apaga rastros. Acordei no meio da madrugada com o barulho do vento batendo na janela. Sentei na cama, ainda meio grogue, tentando entender o que tinha me acordado. Então ouvi de novo, um estrondo distante, grave, que fez a casa tremer. Trovão, não o cavalo. O trovão de verdade, lá longe, vindo do oeste. Levantei e fui até a janela da cozinha. O céu estava preto, sem estrelas, e lá no horizonte eu via os clarões brancos das descargas elétricas rasgando a escuridão. Uma tempestade vinha vindo, e vinha rápido. Vesti a calça e as botas, peguei o lampião e saí para o terreiro. O vento já estava forte, levantando poeira, fazendo as árvores do pomar se dobrarem. O cheiro de chuva já estava no ar, aquele cheiro de terra seca esperando água há tempo demais. Fui correndo até o curral. Trovão estava inquieto, andando de um lado para o outro, as orelhas baixas. Abri a porteira e conduzi ele para o estábulo, onde ficaria protegido. Prendi as galinhas no galinheiro, fechei bem a porta do chiqueiro, verifiquei se a cisterna estava tampada. Outro trovão estourou mais perto dessa vez e vi o primeiro clarão iluminar tudo por um segundo. A chuva estava quase chegando. Voltei correndo para dentro. Quando fechei a porta, as primeiras gotas começaram a cair, grossas, pesadas, batendo no telhado de barro como pedras. Em poucos segundos virou dilúvio.
Fui até o quarto de hóspedes e abri a porta devagar. Beatriz estava acordada, sentada na cama, os olhos arregalados olhando para a janela, onde os relâmpagos iluminavam tudo em clarões brancos. É só tempestade, falei, tentando acalmar. É normal por aqui nessa época. Mas ela não parecia assustada com a tempestade. Parecia pensativa, perdida em algum lugar dentro da própria cabeça. Ele não vai conseguir me encontrar agora, murmurou ela, mais para si mesma do que para mim. A chuva vai apagar tudo. Entendi o que ela quis dizer. A chuva ia apagar os rastros, apagar as marcas no deserto onde ela tinha sido enterrada, apagar qualquer prova física de que aquilo tinha acontecido. Ainda tem você, falei. Você é a prova. Ela me olhou e vi medo naquele olhar. E se não for suficiente, não respondi, porque eu não sabia. A tempestade durou a noite toda. Chuva forte, vento que arrancava telhas, trovões que faziam a casa inteira tremer. Eu fiquei na cozinha tomando café, ouvindo o barulho ensurdecedor da água batendo no telhado. Beatriz apareceu depois de um tempo, andando devagar, se apoiando na parede. Tinha vestido uma camisa velha minha, que eu tinha deixado no quarto, grande demais nela, caindo até os joelhos. Não consegui dormir, disse ela, sentando na outra cadeira da mesa. Eu também não. Servi café para ela. A gente ficou ali, tomando em silêncio, ouvindo a tempestade lá fora. Como você aguenta viver aqui sozinho? Perguntou ela de repente. Não fica louco? Às vezes fico, respondi sincero. Mas é melhor do que a alternativa. Que alternativa? Viver na cidade, com barulho, com gente, com todo mundo perguntando como eu estou, se eu já superei, se já arrumei alguém. Tomei um gole de café. Aqui, pelo menos, ninguém pergunta nada. E eu posso sofrer em paz. Ela me olhou com uma expressão estranha. Não era pena, era compreensão. Eu entendo, disse ela baixinho. Depois que minha mãe morreu, todo mundo ficava me dizendo para ser forte, para seguir em frente, para não ficar presa no passado. Como se fosse fácil, como se desse para simplesmente esquecer. Não dá, concordei. E quem diz que dá é porque nunca perdeu ninguém de verdade. A gente ficou mais um tempo em silêncio. A chuva continuava caindo, agora mais fraca, mais constante. Você acha que ele está procurando por mim? Perguntou Beatriz. Agora, nesse exato momento, pensei antes de responder. Não sei. Talvez ele ache que você já morreu. Talvez nem esteja preocupado. Ou talvez ele tenha voltado lá para conferir. A voz dela ficou tensa. Para ter certeza. E viu que o corpo sumiu. A ideia me fez gelar. Não tinha pensado nisso, que ele pudesse ter voltado ao deserto para verificar se o serviço estava completo e que tivesse encontrado o buraco vazio, a areia revirada, os rastros do meu cavalo. Se ele viu que você sumiu, falei devagar, vai pensar que você conseguiu sair sozinha, que está perdida por aí. Não tem como ele saber que alguém te achou, a menos que ele conheça as fazendas da região, as casas, os lugares onde eu poderia ter pedido ajuda. O estômago apertou. Ela tinha razão. Se Reinaldo conhecia a área, sabia que não tinha muitas opções num raio de quilômetros. Algumas poucas fazendas isoladas. E a minha era uma delas. Quantas pessoas moram aqui perto? Perguntou Beatriz. Nessa região, talvez umas 3, 4 famílias, tudo longe. A fazenda mais próxima é do seu Valdir, a uns 20 quilômetros daqui. Então não é difícil procurar. Não, admiti. Não é difícil. Ela passou a mão pelo cabelo, nervosa. A gente precisa ir para a cidade. Hoje mesmo. Fazer a denúncia antes que ele venha até aqui. Olhei para a janela. A chuva tinha virado uma garoa fina, mas o céu ainda estava fechado, preto. Com essa chuva, a estrada deve estar intransitável, falei. Vira lama, atoleiro. O cavalo não aguenta. Então a gente vai a pé. São 60 quilômetros. Você mal consegue andar até o banheiro. Ela cerrou os punhos em cima da mesa,
frustrada. Não posso ficar aqui esperando ele aparecer. Não posso. Você não vai ficar, respondi, firme. Assim que a chuva parar e a estrada secar um pouco, a gente vai. Mas não agora. Agora você precisa se recuperar mais. Ela ia discutir, mas foi interrompida por um barulho lá fora. Não era trovão, era diferente. Mais agudo, um cavalo relinchando. Mas não era trovão. Era outro cavalo. Levantei num pulo, fui até a janela e espiei por entre as frestas da madeira. Lá fora, na chuva fina, tinha uma silhueta parada no meio do terreiro. Um homem montado a cavalo, encharcado, parado ali como uma estátua. O sangue gelou nas minhas veias. Tem alguém lá fora, sussurrei. Beatriz ficou branca. Levantou devagar e veio até a janela, olhando por cima do meu ombro. É ele? Perguntei baixinho. Ela olhou, apertou os olhos tentando enxergar através da chuva e da escuridão. Não sei. Não consigo ver direito. Peguei a espingarda que ficava apoiada atrás da porta, verifiquei se estava carregada. Estava. Fica aqui, ordenei. E se eu mandar, você corre para o quarto e tranca a porta. Ela assentiu, tremendo. Abri a porta devagar, a espingarda apontada para frente. A chuva molhou meu rosto imediatamente. O vento soprava frio. Quem está aí? Gritei, a voz firme. Identifique-se. O homem não respondeu. Só ficou ali, parado, imóvel. Eu disse, quem está aí? Essa é propriedade privada. Foi quando ele finalmente falou. A voz era rouca, cansada, arrastada. Desculpa incomodar. Preciso de ajuda. Não era a voz de alguém ameaçador. Era a voz de alguém no limite. Abaixei a espingarda um pouco, mas não completamente. Ajuda com o quê? O homem balançou na cela, como se estivesse tonto. O cavalo deu um passo para frente e foi aí que eu vi. Não era um homem. Era um menino. Não devia ter mais de 16 anos. E estava segurando alguma coisa embrulhada em panos contra o peito. Minha irmã, disse ele, a voz quebrando. Ela está morrendo. Por favor, me ajuda. E então ele desmaiou, tombando do cavalo e caindo pesado no chão lamacento, a coisa embrulhada rolando do braço dele. Era quando eu ouvi. Um choro, fraco, fino, um choro de bebê. Soltei a espingarda e corri. 2 vidas nas mãos. Quando cheguei perto, vi que o menino estava consciente ainda, mas mal. Respirava pesado, encharcado de chuva e lama, tentando se apoiar nos cotovelos. O embrulho tinha caído uns 2 metros de distância na poça d'água, e o choro do bebê estava ficando mais fraco. A menina! Gemeu o rapaz, tentando se arrastar na direção do embrulho. Por favor, peguei o bebê primeiro. Era uma recém-nascida, minúscula, envolta em panos encharcados, a pele arroxeada de frio. O cordão umbilical ainda estava preso, amarrado com um pedaço de barbante sujo. Ela chorava fraco, os olhinhos fechados, os lábios tremendo. Beatriz! Gritei. Preciso de ajuda! Agora! Ela apareceu na porta, ainda hesitante, mas quando viu a cena, esqueceu o medo. Veio correndo, descalça na lama, e pegou o bebê dos meus braços. Meu Deus! Sussurrou ela, olhando para a criaturinha. É um recém-nascido, acabou de nascer. Leva ela para dentro, aquece, faz o que puder. Beatriz correu de volta para casa com o bebê no colo. Eu me virei para o menino, que tinha desabado de novo na lama, tremendo violentamente. Vamos, garoto, levanta. Preciso te tirar dessa chuva. Ele tentou falar, mas os dentes batiam tanto que não saía som direito. Passei o braço dele por cima dos meus ombros e o levantei com dificuldade. Era magro, mas o corpo dele estava mole, sem força. Arrastei ele até a casa. Subimos os 3 degraus da varanda e entramos. A luz do lampião parecia forte demais depois da escuridão lá fora. Deitei o garoto no sofá da sala, peguei uns cobertores velhos e cobri ele. Beatriz, chamei. Estou aqui, respondeu ela do quarto. Fui até lá.
Ela estava ajoelhada no chão ao lado da cama, o bebê deitado em cima de um cobertor seco, enrolado em outro. Tinha acendido o lampião do quarto e o pequeno aquecedor elétrico que eu quase nunca usava. A temperatura já estava subindo. Como ela está? Perguntei. Viva, por enquanto. Beatriz limpava o bebê com cuidado, tirando a sujeira, a lama, o sangue seco. Mas está com hipotermia e o cordão não foi cortado direito, só amarrado. Sabe o que fazer? Ela me olhou, os olhos arregalados. Eu? Não, eu nunca fiz isso. Mas sabe mais do que eu, respondi. Eu fico com o menino. Você cuida dela. Faz o que o instinto mandar. Beatriz respirou fundo, tremendo, mas assentiu. Voltou a atenção para o bebê, envolvendo ela em mais cobertores, chegando o aquecedor mais perto. Voltei para a sala. O garoto estava acordado agora, os olhos fixos no teto, respirando rápido. Qual seu nome? Perguntei, sentando na beirada do sofá. Lucas, respondeu ele, a voz fraca. De onde você veio, Lucas? De longe, muito longe. Ele tentou sentar, mas não teve força. Minha irmã, ela está bem? Está sendo cuidada. Mas eu preciso que você me conte o que aconteceu. Lucas fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e começou a falar. A história saiu em pedaços, entrecortada, difícil. Ele e a irmã moravam num vilarejo pequeno a mais de 80 quilômetros dali, quase na divisa com o Maranhão. A irmã, Amanda, tinha 16 anos. Tinha engravidado do namorado, mas o rapaz tinha sumido quando soube. Os pais deles, gente religiosa, rígida, tinham expulsado Amanda de casa quando a barriga começou a aparecer. Disseram que ela tinha trazido vergonha para a família. Lucas, que tinha só 15 anos, não aguentou ver a irmã na rua. Fugiu de casa também. Levou ela para um casebre abandonado nos arredores do vilarejo. Trabalhava fazendo bico onde conseguia. Trazia comida, cuidava dela como podia. A barriga foi crescendo, contou Lucas, a voz embargada. Ela estava com medo, muito medo. Dizia que não sabia como ia ser na hora. Eu também não sabia. A gente não tinha dinheiro para médico, para hospital. Não tinha nada. E ela entrou em trabalho de parto, completei. Lucas assentiu, os olhos enchendo d'água. Ontem de manhã, começou a sentir dor, muita dor. Passou o dia inteiro gritando. Eu não sabia o que fazer. Fiquei segurando a mão dela, rezando, pedindo para Deus ajudar. A voz dele quebrou. Quando anoiteceu, o bebê nasceu, sozinho, sem ninguém ajudando. Ela puxou e a menina saiu. Mas ele engoliu seco. Mas minha irmã não parou de sangrar. Senti o estômago revirar. Mas sangrava muito, muito mesmo. Eu tentei estancar, mas não parava. Ela foi ficando branca, fria, fraca. E a menina estava roxa, não chorava. Eu peguei ela, balancei, dei uns tapinhas nas costas como vi uma vez alguém fazer. Aí ela chorou. Mas minha irmã, a voz falhou de novo. Minha irmã não acordava mais. Ela morreu. Falei baixinho. Lucas assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. Eu não sabia o que fazer. Fiquei lá segurando a menina, olhando para minha irmã morta. Pensei em voltar para casa, pedir ajuda para os meus pais, mas eles não iam querer saber. Iam dizer que era castigo de Deus. Ele respirou fundo. Aí eu pensei, eu preciso salvar a menina. Ela não tem culpa de nada. Ela precisa viver. E você fugiu. Peguei o cavalo de um vizinho que estava solto no pasto, enrolei a menina em tudo que achei e saí. Não sabia para onde ir. Só sabia que precisava achar alguém que pudesse ajudar. Ele me olhou, os olhos verdes iguais aos da irmã que eu imaginei nunca ter visto. Rodei a noite inteira. A menina chorava, chorava, chorava. Eu tentava acalmar, mas não sabia como. Quando a tempestade começou, pensei que a gente ia morrer ali mesmo, no meio do nada. Ele fungou. Aí eu vi a luz da sua casa. E vim. Fiquei em silêncio,
processando tudo. Um menino de 15 anos, sozinho, cruzando 80 quilômetros de noite, na tempestade, com um bebê recém-nascido nos braços, fugindo de uma família que tinha abandonado a irmã, tentando salvar a sobrinha que tinha acabado de nascer em cima do corpo da mãe morta. Você fez a coisa certa, falei, a voz rouca. Chegou no lugar certo. A menina, ela vai sobreviver? Não sei, respondi honesto, mas a gente vai fazer tudo o que puder. Lucas fechou os olhos exausto. Em segundos estava dormindo, o corpo finalmente relaxando depois de horas de tensão. Cobri ele melhor e fui até o quarto. Beatriz estava sentada na cama agora, o bebê no colo, embrulhado em cobertores limpos. O cordão umbilical tinha sido cortado e amarrado direito com gaze. A pele da criança não estava mais roxa, estava rosada, quente, e ela estava mamando. Como você, comecei. Não está mamando de verdade, explicou Beatriz baixinho. Está só sugando o dedo, mas pelo menos mostra que tem força, que o instinto está funcionando. Ela precisa de leite. Eu sei, mas não tem leite aqui. E eu não tenho... Beatriz parou, corando. Não tenho como amamentar, pensei rápido. Tem leite de vaca. Posso ordenhar uma das vacas, diluir um pouco, dar para ela numa colher. Vai ter que servir. Saí correndo para o curral. A chuva tinha parado completamente agora, deixando só o som de água pingando do telhado, da calha. O céu começava a clarear no leste, quase amanhecendo. Ordenha rápida, pegando só o suficiente. Voltei para dentro, esquentei o leite no fogo a lenha, deixei esfriar até ficar morno. Peguei uma colher limpa. No quarto, Beatriz segurava o bebê com cuidado, a cabecinha apoiada no braço dela. Eu me ajoelhei ao lado da cama, coloquei uma gotinha de leite na colher e encostei nos lábios minúsculos. A menina fez uma careta, mas lambeu. Vamos, sussurrou Beatriz. Vamos, pequena, você consegue. Mais uma colherada. Dessa vez, ela engoliu. E outra, e outra. Aos poucos, devagar, a gente foi dando leite para ela. Não era muito, talvez umas 5, 6 colheres, mas era alguma coisa. Era vida entrando naquele corpinho que tinha passado a noite inteira morrendo de frio e fome. Quando terminamos, o bebê arrotou, um barulhinho ridiculamente pequeno, e voltou a dormir. Beatriz olhou para mim, os olhos brilhando. Ela vai viver, disse, a voz cheia de emoção. Ela vai conseguir. Vai, concordei. Por causa de você. Ela balançou a cabeça. Por causa dele, do menino. Ele que não desistiu. Que cavalgou a noite toda, que trouxe ela até aqui. Olhei para o bebê dormindo, tão pequena, tão frágil. Uma vida que tinha começado em cima de uma tragédia. Uma vida que quase não aconteceu, mas tinha um menino de 15 anos que decidiu que ela merecia a chance. E agora tinha nós dois. Eu e Beatriz, 2 pessoas que também tinham sido salvas no último instante, cuidando dela. A gente precisa levar ela num médico, falei, logo que a estrada secar. E o menino também. Ele está em choque. Precisa de ajuda, assenti. Mas primeiro, olhei para Beatriz, primeiro a gente precisa ter certeza que vocês 2 estão seguras, que ninguém vai vir atrás de você, que ele não vai aparecer aqui. Beatriz olhou para a janela, para o céu que clareava lá fora. Você acha que a chuva apagou os rastros? Não sei, mas não podemos contar com isso. Então o que a gente faz? Respirei fundo. Amanhã, assim que clarear direito, eu vou até a fazenda do seu Valdir. Ele tem um telefone. Vou ligar para a polícia de outra cidade, não a daqui. Vou contar tudo. Sobre você, sobre o Reinaldo, sobre o Lucas e o bebê. Vou pedir ajuda antes que seja tarde demais. E se não der tempo? Olhei para a espingarda encostada na parede. Vai dar, falei, tentando colocar convicção na voz. Vai dar tempo. Mas lá no fundo, eu não tinha certeza. Porque agora não era só uma vida que eu estava tentando proteger. Eram 3. E o tempo, como sempre,
estava correndo contra a gente. Quando o passado bate à porta, não consegui dormir. Fiquei sentado na cadeira da cozinha, a espingarda apoiada entre as pernas, os olhos fixos na porta. Lá fora, o céu foi clareando devagar, revelando um mundo lavado pela chuva. A terra vermelha tinha virado lama escura, poças enormes se formaram por todo o terreiro, e o caminho que levava até a estrada principal tinha virado um lamaçal intransitável. Não íamos sair dali tão cedo. Beatriz apareceu quando o sol já estava nascendo. O bebê ainda dormindo no braço dela, enrolado em cobertores. Ela tinha um jeito natural de segurar a menina, como se já soubesse fazer aquilo há anos. Ela mamou de novo, contou Beatriz, a voz baixa para não acordar Lucas, que ainda dormia no sofá da sala. Tomou quase meia xícara de leite. Acho que é bom sinal. É muito bom, respondi. Significa que o corpo está reagindo. Beatriz sentou na cadeira ao meu lado, ajeitando o bebê no colo. Ficamos ali em silêncio por um tempo, só olhando a criaturinha dormir. Era estranho. 2 dias atrás eu estava sozinho nessa casa, vivendo no automático, sem ninguém, sem barulho. Agora tinha uma mulher que eu tinha salvado do deserto, um menino que tinha fugido de casa e um bebê recém-nascido que tinha chegado ao mundo da pior forma possível. A vida tinha um jeito torto de mudar tudo de repente. Você já pensou num nome para ela? Perguntou Beatriz, passando o dedo de leve na bochecha rosada da menina. Eu? Não sou eu quem tem que dar nome. É o Lucas. Ele é criança ainda. Vai precisar de ajuda. Você então, sugeri. Você que está cuidando dela. Beatriz ficou quieta por um momento pensativa. Clara, disse ela finalmente. Podia ser Clara. É bonito. Significa luz. Senti algo apertar no peito. Clara. O nome da minha esposa. Mas por quê? Perguntei, a voz saindo mais rouca do que eu queria. Beatriz me olhou. Porque essa menina nasceu no meio da escuridão. A mãe morreu, o pai sumiu, a família a abandonou. Ela não devia estar viva. Mas está. Ela olhou de novo para o bebê. Ela é a luz que sobrou, a esperança que restou. Não consegui falar nada, só assenti. Mas vou perguntar para o Lucas, acrescentou Beatriz. Ele que decide. Lucas acordou perto das 8 da manhã. Sentou no sofá com cara de perdido, olhando em volta como se não lembrasse onde estava. Quando me viu, a memória voltou de uma vez. Ele pulou em pé. A menina! Onde está a menina? Calma, falei levantando a mão. Ela está bem, está com a Beatriz no quarto, dormindo. Ele desabou de volta no sofá, a mão no peito, respirando aliviado. Graças a Deus! Graças a Deus! Fiz café, fiz um mingau simples com fubá e leite, servi para o menino. Ele comeu que nem animal faminto, quase sem mastigar. Quando terminou, limpou a boca com as costas da mão e me olhou. Obrigado, senhor. Obrigado mesmo. Se o senhor não tivesse me ajudado... Não me agradeça ainda, cortei. A gente ainda precisa resolver muita coisa. Que tipo de coisa? Primeiro, você não pode voltar para casa, não do jeito que as coisas estão. Ele baixou a cabeça. Eu sei. Segundo, você é menor de idade. Tecnicamente, está fugido. Seus pais podem denunciar, a polícia pode te procurar. Eles não vão denunciar, respondeu Lucas amargo. Para eles, eu não existo mais, igual minha irmã. E terceiro, continuei, o bebê precisa de cuidados médicos. Precisa ser examinado por um doutor, precisa ser registrado, precisa entrar no sistema de saúde. Lucas me olhou com medo nos olhos. Vão tirar ela de mim? Não sei, respondi, honesto. Depende. Você tem 15 anos, não pode ser guardião legal de ninguém. Mas também não existe mais ninguém para cuidar dela, se seus pais não querem. Então o que eu faço? Respirei fundo. Primeiro a gente vai até a cidade, faz um boletim de ocorrência sobre a morte da sua irmã. Depois leva o bebê num médico. E aí vemos o que o conselho tutelar diz. E se eles colocarem ela num orfanato?
A voz dele saiu aflita, desesperada. Vamos tentar evitar isso, disse Beatriz, aparecendo na porta do quarto com o bebê no colo. Vamos fazer o possível. Lucas olhou para a sobrinha e os olhos dele se encheram de lágrimas. Ele levantou, foi até Beatriz e estendeu os braços. Ela passou o bebê para ele com cuidado. O menino segurou a criança como se segurasse a coisa mais preciosa do mundo. Ela é tudo que sobrou da minha irmã, sussurrou ele, a voz quebrada. Não posso perder ela também. Fiquei olhando aquela cena. Um menino de 15 anos segurando um bebê recém-nascido. Os dois órfãos, os dois sem ninguém no mundo a não ser um ao outro. E senti alguma coisa se mexer dentro do meu peito. Algo que eu achava que tinha morrido junto com Clara. Compaixão, vontade de ajudar, vontade de fazer a diferença. Você não vai perder ela, prometi. Eu garanto. Lucas me olhou, os olhos esperançosos. Como o senhor pode garantir? Porque eu não vou deixar, respondi, simples assim. Foi nesse momento que ouvimos um barulho lá fora. Cavalo se aproximando, devagar, casco batendo na lama. Todos ficamos paralisados. Quem é? Sussurrou Beatriz, o rosto pálido. Fui até a janela, espiei por entre as frestas. Senti o sangue gelar. Era um homem sozinho, montado num cavalo preto, alto, largo de ombros, chapéu puxado para baixo, escondendo o rosto. Parou no meio do terreiro, olhando para casa. É ele? Perguntei para Beatriz, sem tirar os olhos da janela. Ela veio até mim, olhou e ficou branca que nem papel. É, respondeu a voz sumindo. É o Reinaldo. Lucas apertou o bebê contra o peito, recuando para o canto da sala. O que ele quer aqui? Não precisei responder. A gente sabia. Ele tinha voltado ao deserto. Tinha visto que Beatriz não estava mais lá. E tinha vindo procurar. Peguei a espingarda, conferi a munição e fui até a porta. Respirei fundo e abri. O homem ainda estava lá, parado. Quando me viu, tirou o chapéu devagar. O rosto era exatamente como eu imaginava. Duro, marcado, olhos pequenos e frios. A barba mal feita cobria a mandíbula quadrada. Tinha uma cicatriz na testa, velha, que descia até a sobrancelha. Bom dia, disse ele, a voz grave, arrastada. Desculpa incomodar tão cedo. Aqui a gente acorda cedo, respondi, segurando a espingarda de um jeito que ele visse, mas não parecesse ameaça ainda. O que o senhor quer? Ele deu um sorriso que não chegou nos olhos. Estou procurando alguém, uma moça. Minha enteada. Ela sumiu faz 2 dias. Estou rodando a região, perguntando se alguém viu. Como ela é? Cabelo castanho, uns 30 anos, magra. Estava usando calça jeans e blusa clara quando sumiu. Não vi ninguém assim por aqui. Reinaldo me olhou por um longo tempo. Tempo demais. O senhor mora sozinho? Moro. Não tem família? Ninguém visitando? Não. Ele olhou para o cavalo dele, para o terreiro lamacento e de novo para mim. É que eu vi rastros de cavalo vindo para cá, frescos. De ontem à noite, pelo jeito. O estômago apertou, mas mantive o rosto neutro. Deve ser do meu cavalo. Ele anda solto às vezes. É mesmo? Reinaldo inclinou a cabeça de leve. Porque pelos rastros parece que tinha peso, como se tivesse alguém montado. Deve estar enganado. Ele sorriu de novo, mas era um sorriso perigoso. Será? Ou será que o senhor está escondendo alguém aí dentro? Ergui a espingarda. Não apontei para ele, só deixei Clara na minha mão. Acho melhor o senhor ir embora. Reinaldo não se mexeu. Continuou sentado no cavalo, me olhando com aqueles olhos frios. Sabe qual é o problema de proteger gente que não é sua, amigo? Perguntou ele, a voz baixa, ameaçadora. É que você acaba se metendo em confusão que não te diz respeito. E sabe qual é o problema de invadir propriedade alheia? Respondi, apontando a espingarda para ele agora. É que o dono pode não gostar. Ele ficou tenso. A mão dele foi devagar para o cinto, onde eu vi o cabo de uma faca presa na bainha. Ah, não vai querer fazer isso.
avisei. Não sou bom atirador, mas nessa distância até eu acerto. Reinaldo me encarou por mais alguns segundos. Então soltou uma risada curta, sem humor. Você é corajoso. Ou burro, ainda não decidi. Não me importo com sua opinião. Importo que você saia da minha propriedade. Agora. Ele colocou o chapéu de volta na cabeça, puxou as rédeas do cavalo. Tudo bem, eu vou. Começou a se virar, mas parou. Olhou para mim de novo. Mas só para você saber, eu vou descobrir se ela está aqui. E quando descobrir, você vai se arrepender de ter se metido. Vou correr o risco. Reinaldo deu um último sorriso, virou o cavalo e saiu galopando, a lama espirrando nas patas do animal. Fiquei parado na varanda, segurando a espingarda, vendo ele sumir na curva da estrada. Só quando ele desapareceu completamente é que eu respirei de novo. Voltei para dentro. Beatriz estava encostada na parede, tremendo. Lucas segurava o bebê, os olhos arregalados de medo. Ele sabe que eu estou aqui, disse Beatriz, a voz sem vida. Ele sabe. Ele desconfia, corrigi. Mas não tem certeza. Não importa. Ele vai voltar. Com mais gente. E aí nós não vamos estar aqui. Cortei. Olhei pela janela. A estrada ainda estava encharcada, mas o sol já batia forte. Em algumas horas, ia secar o suficiente para a gente conseguir passar. A gente sai daqui hoje, falei. Pega o que precisa. Deixa o resto. Vamos direto para a cidade, para a delegacia de outra comarca. Fazemos a denúncia, pedimos proteção. E se ele nos seguir? Então vou estar pronto. Peguei a espingarda, mais cartuchos, guardei tudo num saco de lona. Beatriz preparou uma trouxa com roupas limpas para o bebê, mais cobertores. Lucas ficou só olhando, perdido, sem saber o que fazer. Enquanto a gente se preparava, eu olhava pela janela de vez em quando, conferindo se Reinaldo não tinha voltado. Ainda não tinha, mas eu sabia que ia voltar. Homem como ele não desiste fácil, e quando voltasse, não ia vir sozinho. A última fronteira. Saímos da fazenda quando o sol estava no meio do céu. A estrada ainda estava molhada, mas não era mais um lamaçal impossível. Trovão conseguia andar, mesmo que devagar, desviando das poças maiores. Eu ia na frente, montado, com Lucas sentado atrás de mim. Beatriz vinha a pé do meu lado, segurando o bebê contra o peito, protegida do sol com um chapéu velho que eu tinha dado para ela. A cada passo, eu olhava para os lados, para os morros ao longe, para a estrada que serpenteava entre as elevações, procurando movimento, procurando sinal de gente vindo atrás. Por enquanto, nada. Quanto falta? Perguntou Lucas, a voz tensa. Uns 40 quilômetros até a cidade, respondi. Mas vamos parar antes na fazenda do seu Valdir. É no caminho. De lá dá para ligar para a polícia, pedir para virem buscar a gente. E se eles não acreditarem? Vão ter que acreditar, disse Beatriz, ajeitando o bebê nos braços. Tem provas demais. Minhas queimaduras, as marcas no pescoço, o bebê, a história do Lucas. Não tem como negar. Mas a voz dela não estava tão firme quanto as palavras. Andamos em silêncio por quase uma hora. O sol batia forte, refletindo nas poças d'água, fazendo o calor subir da terra molhada em ondas que distorciam o horizonte. Beatriz começou a mancar, os pés descalços machucando nas pedras da estrada. Parei o cavalo. Sobe, falei. Você não aguenta andar essa distância toda. E o bebê? Eu seguro ela na frente. Lucas segura você por trás. A gente se vira. Beatriz hesitou, mas viu que não tinha escolha. Passei o bebê para o Lucas por um segundo. Desci do cavalo. Ajudei Beatriz a subir. Depois subi de novo. Lucas passou o bebê para mim. Acomodei a criaturinha no vão entre meu peito e o braço esquerdo. Segurei as rédeas com a direita. Segura na minha cintura, falei para Beatriz. Ela passou os braços em volta de mim e eu senti o corpo dela tremendo. Não era só cansaço, era medo. Tocamos o cavalo e seguimos. O caminho foi ficando mais difícil.
A estrada subia e descia, atravessava riachos cheios por causa da chuva, contornava morros cobertos de vegetação seca. Trovão estava cansado, respirando pesado, mas continuava firme. Foi quando estávamos descendo uma encosta que eu vi. Lá embaixo, na curva da estrada, tinha 3 cavalos parados, 3 homens montados, esperando. No meio deles, Reinaldo. O sangue gelou. Ele nos achou, sussurrou Beatriz, a voz tremendo. Puxei as rédeas, parei Trovão no alto da encosta, olhei em volta. Não tinha outro caminho. Era descer e enfrentar, ou voltar. E voltar significava ficar preso na fazenda, cercado. O que a gente faz? Perguntou Lucas apavorado. Pensei rápido. 3 homens. Eu tinha uma espingarda com 4 cartuchos. Não era páreo numa luta aberta, mas tinha uma coisa que eles não sabiam. Eu não tinha nada a perder. Vocês 2 ficam aqui, ordenei. Se eu der sinal, correm para o mato e se escondem. Você não vai descer lá, disse Beatriz, apertando meu braço. Você vai morrer. Se eu não for, a gente morre aqui mesmo. Passei o bebê para Lucas de novo, desmontei. Peguei a espingarda, verifiquei as balas e comecei a descer a encosta a pé, devagar. Os 3 homens me viram chegar. Reinaldo sorriu, aquele sorriso sem humor que ele já tinha dado antes. Eu avisei que ia descobrir, gritou ele, a voz ecoando pelo vale. Avisei que você ia se arrepender. Parei a uns 20 metros de distância, a espingarda apontada para o chão, mas pronta. Deixa eles irem embora, respondi. Eles não têm nada a ver com isso. Tem tudo a ver, retrucou Reinaldo. Ela é minha enteada. Fugiu de casa. Eu só quero trazer ela de volta. Mentira. Você tentou matar ela. Enterrou ela viva no deserto. Ele deu de ombros. Prova. Ela é a prova. As marcas no corpo, as queimaduras, o estado em que eu achei ela. Palavra dela contra a minha. Ele inclinou a cabeça. E acho que a minha palavra vale mais. Os outros 2 homens riram. Um era baixo, atarracado, com cara de quem já tinha passado uns tempos na cadeia. O outro era magro, nervoso, mexendo numa faca que girava entre os dedos. Não precisa ser assim, falei, tentando manter a voz calma. A gente pode resolver isso direito, levar para a polícia, deixar a justiça decidir. Reinaldo balançou a cabeça. Justiça? Ele cuspiu no chão. Justiça é para quem tem dinheiro para advogado, para quem tem nome. Eu não preciso de justiça, eu só preciso que ninguém fique no meu caminho. Ele fez um gesto e os 2 homens desmontaram. Começaram a se aproximar, um de cada lado. Ergui a espingarda. Mais um passo e eu atiro. O baixo riu. Você tem 2 tiros aí, velho. A gente é 3, não fecha a conta. Então vou ter que escolher bem quem levar comigo. Apontei a espingarda direto para Reinaldo. Ele parou de sorrir. Você não vai atirar, disse ele, mas a voz saiu menos firme. Quer apostar sua vida nisso? Ficamos parados ali, num impasse. Eles sabiam que eu podia matar pelo menos 1, talvez 2, mas o terceiro ia me pegar. E eu sabia disso também. Foi quando ouvi o som, um motor, longe ainda, mas vindo na nossa direção. Todos olharam para a estrada, para o lado oposto de onde eu tinha vindo. Uma nuvem de poeira subia no horizonte e o barulho foi ficando mais alto. Era uma caminhonete. Velha, barulhenta, balançando na estrada esburacada. E quando ela chegou mais perto, eu vi quem estava dirigindo. Seu Valdir, o fazendeiro vizinho, um homem de quase 70 anos, mais duro que nem madeira de lei. A caminhonete parou do meu lado com um rangido de freios. Seu Valdir desceu, uma espingarda muito mais nova e bonita que a minha na mão. Que confusão é essa, Antônio? Perguntou ele, olhando para os 3 homens. Nada que o senhor precise se preocupar, seu Valdir. Respondi, sem baixar minha arma. Só uns visitantes que estão saindo. Seu Valdir olhou para Reinaldo, para os outros 2 e de novo para mim. Não era burro. Entendeu a situação num segundo. Visitantes, é?
Ele cuspiu no chão. Visitantes que chegam em 3 armados bloqueando estrada. Onde eu venho, isso se chama bandidagem. Fica fora disso, velho, rosnou o baixo. Velho é a mãe, retrucou seu Valdir, apontando a espingarda para ele. E minha mão não treme nem um pouco. A situação mudou. Agora éramos 2 contra 3. E seu Valdir tinha fama de atirador. Reinaldo percebeu que tinha perdido a vantagem. Isso não acaba aqui, disse ele, a voz baixa, perigosa. Você me ouviu, Antônio? Não acaba aqui. Tomara que não, respondi. Porque da próxima vez vai acabar numa delegacia ou num cemitério. Você escolhe. Reinaldo rosnou alguma coisa, fez sinal para os outros 2, montaram nos cavalos e saíram galopando, a poeira subindo atrás deles. Só quando sumiram de vista é que eu baixei a espingarda. As mãos estavam tremendo. Valeu, seu Valdir. O velho acenou com a mão, como se não fosse nada. Vi você passar perto da minha fazenda mais cedo, com o cavalo carregado, a moça e o menino. Desconfiei que tinha coisa errada. Resolvi seguir de longe, só para garantir. Ele olhou para a encosta onde Beatriz e Lucas ainda estavam. Quem são eles? Gente que eu estou ajudando. E aqueles 3? Gente tentando impedir. Seu Valdir assentiu. Não pediu mais explicações. Era do tipo que entendia que algumas coisas não precisavam ser faladas. Sobe na caminhonete, disse ele. Eu levo vocês até a cidade. Seu cavalo não aguenta mais. Fiz sinal para Beatriz e Lucas descerem. Colocamos o bebê no banco da frente, Beatriz segurando ela. Lucas foi atrás, comigo e seu Valdir. A caminhonete arrancou, chacoalhando na estrada, mas firme. Olhei para trás, para o caminho que tínhamos vindo. Reinaldo tinha recuado, mas eu sabia que não tinha desistido. Homem como ele nunca desiste. Mas agora a gente estava perto. Perto da cidade, da delegacia, da ajuda. Perto de fazer a coisa certa. Dentro da caminhonete, o bebê começou a chorar. Beatriz balançou ela devagar, cantarolando baixinho uma música que eu não conhecia. Lucas encostou a cabeça na janela, os olhos fechados, exausto. E eu, pela primeira vez em 3 anos, senti algo que achava que tinha perdido. Esperança. Esperança de que as coisas podiam dar certo, de que dava para salvar gente, de que chegar na hora certa fazia diferença. A caminhonete seguiu pela estrada poeirenta, deixando para trás a fazenda, o deserto, os urubus, deixando para trás a morte. E seguindo em direção à vida, o recomeço, que ninguém esperava. A delegacia de Bom Jesus do Tocantins ficava num prédio velho no centro da cidade, com paredes descascadas e uma placa de metal enferrujada balançando na porta. Seu Valdir estacionou a caminhonete na frente e a gente desceu. A cidade era pequena. Uma rua principal de paralelepípedos, algumas lojas com porta de madeira, uma igreja branca no alto de uma ladeira, gente andando devagar sob o sol da tarde. O tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo, onde notícia corre mais rápido que vento. Entramos na delegacia. Tinha um ventilador velho girando no teto, fazendo mais barulho do que vento. Atrás de uma mesa cheia de papéis, um policial jovem, não devia ter mais de 25 anos, levantou o olhar do celular. Pois não? Perguntou, entediado. Preciso fazer uma denúncia, disse Beatriz, a voz firme apesar do cansaço. Tentativa de homicídio. O policial piscou, surpreso. Largou o celular. Tentativa de homicídio? Ele olhou para a gente. Um fazendeiro sujo de lama, uma mulher queimada de sol segurando um bebê, um menino magro demais. Vocês têm certeza que estão no lugar certo? Tenho, respondeu Beatriz. E preciso falar com o delegado. Urgente. O policial hesitou, mas alguma coisa no jeito que Beatriz falou, ou talvez nas marcas visíveis no pescoço dela, fez ele se levantar. Vou chamar o doutor Macedo. Ele sumiu por uma porta nos fundos. A gente ficou ali, esperando, ouvindo o ventilador girar, ouvindo o relógio de parede marcar cada segundo.
Alguns minutos depois, um homem apareceu. Uns 50 anos, barriga saliente, bigode grisalho, óculos de aro grosso. Vinha secando as mãos numa toalha, como se tivesse acabado de lavar. "Sou o delegado Macedo", disse ele, a voz cansada. "O que está acontecendo?" Beatriz respirou fundo e contou tudo. Contou sobre a morte da mãe, sobre Reinaldo querendo a herança, sobre os papéis falsos. Contou como ele a levou para o deserto, como enterrou ela viva, como foi embora esperando que ela morresse. Contou como eu tinha achado ela, como tinha trazido para a fazenda, como Reinaldo tinha aparecido procurando. Enquanto ela falava, o delegado ia ficando cada vez mais sério. Pegou um caderno, começou a anotar, fez perguntas, nomes, datas, lugares, pediu para ver as queimaduras, as marcas no pescoço. Quando Beatriz terminou, ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando as anotações. "Isso é grave", disse finalmente. "Muito grave. Se for verdade, é verdade", cortei a voz dura. "Eu vi. Eu estava lá. Eu tirei ela da areia." O delegado me olhou. "E o senhor é?" "Antônio Ferreira. Tenho uma fazenda a uns 60 quilômetros daqui, na divisa com a Bahia. E pode testemunhar tudo isso?" "Posso. E vou." Ele assentiu, anotou meu nome também. "E esse menino?" perguntou, olhando para Lucas. "E o bebê?" Lucas contou a história dele. A irmã grávida, expulsa de casa, o parto sozinha, a morte dela sangrando. Como ele tinha fugido com a sobrinha, procurando ajuda, até chegar na minha fazenda. O delegado ouviu tudo, anotou tudo, e quando Lucas terminou, tirou os óculos e esfregou os olhos. "Meu Deus", murmurou, "em 20 anos de polícia eu já vi muita coisa, mas isso é de arrepiar." "Então vai fazer alguma coisa?" perguntou Beatriz. "Vai prender ele?" O delegado colocou os óculos de volta. "Vou, mas preciso de tempo. Preciso juntar provas, ouvir testemunhas, montar o inquérito direito. Isso não acontece de um dia para o outro." "A gente não tem tempo", respondi. "Ele já sabe onde ela está. Já tentou nos pegar na estrada. Se a gente sair daqui sem proteção, ele vai tentar de novo. Entendem que vou precisar ir até o local onde a senhora foi enterrada", disse o delegado, olhando para Beatriz. "Preciso fotografar, coletar evidências." "A chuva apagou tudo", disse Beatriz, a voz fraca. "Não vai ter nada mais lá. Mesmo assim, preciso tentar, e preciso localizar esse Reinaldo, interrogar ele, dar voz de prisão se as provas confirmarem." "Ele é amigo do delegado da cidade dele", avisou Beatriz. "Tem influência." Macedo franziu a testa. "Que cidade? Riacho Verde, interior da Bahia." O delegado fez uma careta. "Conheço o delegado de lá, Pardal." Ele balançou a cabeça. "Se esse Reinaldo é amigo dele, as coisas vão ser complicadas mesmo. Mas isso aqui é minha jurisdição. E aqui quem manda sou eu." Pela primeira vez desde que tínhamos entrado ali, eu vi um lampejo de esperança no rosto de Beatriz. "Então o senhor acredita em mim?" O delegado olhou para ela, para os braços queimados, para o pescoço marcado, para os olhos cansados. "Acredito. Ninguém inventa ferimentos assim. Ninguém mente com esse desespero no olhar." Ele fechou o caderno. "Vou abrir um boletim de ocorrência agora. Vou expedir um mandado de prisão contra Reinaldo. E vou pedir reforço para a Polícia Estadual. Isso aqui vai ser levado a sério." Beatriz começou a chorar, não de tristeza, de alívio, de ver que alguém finalmente acreditava nela. "Obrigada", sussurrou. "Obrigada." O delegado acenou meio sem jeito com a emoção. "E quanto ao bebê", disse ele, olhando para a criaturinha dormindo nos braços de Beatriz, "vou precisar acionar o conselho tutelar. É procedimento." Lucas ficou tenso. "Vão tirar ela de mim?" "Não sei, garoto. Não depende de mim. Mas vou fazer o possível para garantir que ela fique em boas mãos." Enquanto o delegado ligava para o conselho tutelar,
para a Polícia Estadual, eu e seu Valdir saímos para fora. Sentamos na calçada, olhando a rua quase vazia. Você fez a coisa certa, disse o velho, acendendo um cigarro de palha. Ainda não acabou. Acabou para você. O resto é com a polícia. Balancei a cabeça. Enquanto ele estiver solto, não acaba. Seu Valdir me olhou de lado. Você está pensando em fazer besteira, Antônio? Só quero ter certeza que ela vai ficar bem. Ela vai? Você ouviu o delegado? Ouvi. Mas também sei como as coisas funcionam. Papel demora, burocracia emperra. E enquanto isso, ela fica exposta. Então, o que você quer fazer? Não respondi, porque eu mesmo não sabia ainda. Ficamos ali por quase 2 horas. O conselho tutelar chegou. 2 mulheres de meia idade, sérias, com pranchetas. Examinaram o bebê, conversaram com Lucas, fizeram 1000 perguntas. No fim, decidiram que a criança precisava ir para o hospital primeiro, fazer exames, garantir que estava saudável. Depois, iam decidir sobre a guarda. Lucas chorou quando tiraram a sobrinha dele. Mas uma das mulheres foi gentil, prometeu que ele podia visitar, que não iam separar eles para sempre. Beatriz ficou com ele, segurando o ombro do menino enquanto ele soluçava. E eu fiquei olhando aquela cena, pensando em tudo que tinha acontecido nos últimos 3 dias. 3 dias atrás, eu estava sozinho, vazio, vivendo no automático. Agora tinha ajudado a salvar 3 vidas, tinha enfrentado um assassino, tinha feito a coisa certa, mesmo sabendo que podia dar errado. E pela primeira vez em 3 anos, eu tinha sentido que minha vida tinha propósito de novo. O sol estava descendo quando saímos da delegacia. O delegado tinha dado proteção policial temporária. Um policial ia ficar de guarda na casa onde Beatriz e Lucas iam dormir essa noite. Uma pensão simples no centro da cidade. Seu Valdir se ofereceu para me levar de volta para a fazenda. Você vai ficar bem? Perguntou Beatriz antes de eu ir embora. Vou, respondi. E você? Ela olhou para o céu, para os primeiros tons de laranja e roxo aparecendo. Acho que sim. Pela primeira vez, acho que vou ficar bem. Assenti. Ia me virar para ir embora quando ela me chamou. Antônio, virei! Você me salvou, não só me tirou daquela areia, você me deu esperança de novo. Me fez acreditar que ainda tem gente boa no mundo. A voz dela falhou. Obrigada, por tudo. Não consegui falar nada, só assenti de novo e fui embora. Na caminhonete, voltando para a fazenda, seu Valdir ficou quieto a maior parte do caminho. Só quando já estávamos chegando perto, ele falou. Sua esposa ficaria orgulhosa de você. Olhei para ele surpreso. Por quê? Porque você não deixou a dor te destruir. Você transformou ela em alguma coisa útil, em salvamento, em compaixão. Fiquei olhando pela janela, para o campo escurecendo, para os primeiros vagalumes começando a acender no mato. Ela sempre dizia que eu era teimoso demais, murmurei, que não sabia quando desistir. Às vezes, não desistir é a única coisa certa a fazer. Chegamos na fazenda quando já era noite. Seu Valdir me deixou na porta, recusou o convite para tomar um café, disse que precisava voltar antes que escurecesse completamente. Se precisar de alguma coisa, disse ele antes de ir, você sabe onde me achar. Sei. Obrigado, seu Valdir, por tudo. Ele acenou e partiu, a caminhonete sumindo na escuridão da estrada. Entrei na casa vazia, mas dessa vez a solidão era diferente. Não era pesada, não era sufocante, era só silêncio. O tipo de silêncio que a gente escolhe. O tipo de silêncio que a gente controla. Sentei na cadeira da cozinha, peguei a xícara de café frio que tinha sobrado de manhã e olhei pela janela. Lá fora, os grilos cantavam. O vento soprava suave. As estrelas apareciam uma a uma no céu escuro. E eu, pela primeira vez em muito tempo, sorri.
porque tinha feito diferença, tinha salvado vidas, tinha sido a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, e isso valia tudo. Continuar 31, de Jean do Epílogo, O que nasce do deserto, 6 meses depois. Acordei com o som de pássaros cantando lá fora, e pela primeira vez em anos não senti aquele peso no peito ao abrir os olhos. A casa ainda estava quieta, mas era um silêncio diferente agora. Um silêncio que eu tinha aprendido a respeitar, não a temer. Levantei, botei o café para fazer e olhei pela janela da cozinha. O terreiro estava limpo, o pasto verde. Tinha chovido bem nas últimas semanas. Trovão pastava tranquilo perto do curral, a cabeça baixa, aproveitando a grama fresca da manhã. Estava tomando o primeiro gole quando ouvi o barulho. Um motor vindo pela estrada. Não era comum ter visita tão cedo, mas também não era mais motivo para alarme como antes. Saí para o terreiro e vi a caminhonete velha levantando poeira na estrada. Reconheci antes mesmo dela parar. Era seu Valdir, mas não vinha sozinho. O velho desceu primeiro, com aquele jeito cansado de sempre. Mas do outro lado, desceu Beatriz. Ela estava diferente. O cabelo mais curto, cortado na altura dos ombros, já sem as pontas queimadas. A pele bronzeada de novo, mas saudável dessa vez, sem as marcas terríveis das queimaduras. Só algumas cicatrizes discretas nos braços que provavelmente iam ficar para sempre. Usava calça jeans e uma blusa simples, e tinha nos olhos algo que não estava lá 6 meses atrás. Paz. Bom dia, Antônio, disse ela, sorrindo. Bom dia, respondi, surpreso. Não esperava visita. Eu pedi para o seu Valdir me trazer, explicou ela. Queria falar com você. Olhei para o velho, que já estava acendendo um cigarro de palha, encostado na caminhonete. Entra, falei. Tem café fresco. Sentamos na cozinha, na mesma mesa onde ela tinha sentado naquela primeira noite de tempestade. Servi café para ela, peguei minha xícara. Como você está? Perguntei. Bem, respondeu ela, e parecia verdade. Morando na cidade agora. Arrumei um emprego numa loja de tecidos. Não é grande coisa, mas paga as contas. E o Reinaldo? O rosto dela ficou sério. Preso. Condenado a 12 anos, tentativa de homicídio qualificado, mais fraude, mais ocultação de cadáver. Ocultação de cadáver? Quando a polícia foi investigar direito, descobriram que ele tinha feito isso antes, disse Beatriz, a voz baixa. 5 anos atrás, uma ex-namorada que tinha sumido. Acharam o corpo dela enterrado no mesmo deserto, mesma forma. Ele tinha dito que ela tinha fugido para outro estado. Senti um calafrio subir pela espinha. Meu Deus, se você não tivesse me achado, continuou Beatriz, olhando para a xícara de café, eu ia ser só mais uma mulher desaparecida. Mais um caso sem solução. E ele ia continuar livre, fazendo isso com outras. Ficamos em silêncio por um momento. E o Lucas? Perguntei. E o bebê? O rosto de Beatriz se iluminou. Foi por isso que eu vim. Queria te contar pessoalmente. Ela puxou o celular do bolso, mexeu um pouco e me mostrou uma foto. Era Lucas, sorrindo, segurando uma menininha de uns 6 meses no colo. A criança estava gordinha, saudável, com olhos verdes enormes e bochechas rosadas. Conseguimos, disse Beatriz, a voz emocionada. O conselho tutelar deixou ele ficar com a guarda provisória. Como os pais dele não quiseram assumir a menina e como ele fez 16 anos, conseguiram uma exceção. Claro que tem acompanhamento, visitas da assistente social, mas ele está criando ela. E como ele está se virando? Não está sozinho, respondeu Beatriz, sorrindo. Eu ajudo. Moro num apartamento pequeno com os dois. Trabalho de dia, cuido dela de tarde enquanto ele estuda para terminar o ensino médio. À noite, a gente reveza. É difícil, mas está funcionando. Olhei para a foto de novo. Lucas tinha mudado. Ainda era um menino, mas tinha algo de adulto agora nos olhos. Responsabilidade, propósito.
E ela? Tem nome agora? Beatriz sorriu mais largo. Tem, Clara. Lucas escolheu. Disse que foi o nome que eu sugeri naquela primeira noite e que achava bonito, achava que combinava. Senti algo apertar no peito. Clara, minha Clara. O nome que tinha significado tanta dor agora significava recomeço, significava esperança. É um nome bonito mesmo, consegui dizer, a voz rouca. Beatriz me olhou, séria agora. Antônio, eu vim aqui porque preciso te dizer uma coisa. Preciso que você saiba o quanto você mudou a minha vida. E a vida do Lucas. E da Clara. Eu só fiz o que qualquer um faria. Não, cortou ela firme. Qualquer um não faria. Qualquer um teria passado reto. Teria visto os urubus e pensado que era só um bicho morto. Teria ignorado. Mas você não. Você parou. Você cavou. Você me tirou de lá. Ela se inclinou para frente, os olhos fixos nos meus. Você me deu uma segunda chance. E com essa segunda chance, eu pude dar uma segunda chance para o Lucas. E para o bebê. A gente virou uma família estranha, improvisada. Mas é uma família. E nada disso teria acontecido se você tivesse escolhido outro caminho naquele dia. Não sabia o que dizer. As palavras não vinham. Obrigada, disse ela simplesmente. Por tudo. Por me salvar. Por acreditar em mim. Por lutar por mim quando ninguém mais ia lutar. Você não precisa agradecer. Preciso, porque você me mostrou que ainda existe bondade no mundo, que ainda existe gente disposta a fazer a coisa certa mesmo quando é difícil, mesmo quando é perigoso. Ela estendeu a mão por cima da mesa. Eu apertei. E você? Perguntou ela. Como está? Pensei antes de responder. Como eu estava? Diferente. Melhor. Ainda com saudade de Clara, ainda com a dor da perda, mas não mais sufocado por ela. Tinha aprendido que dá para carregar a dor e ainda assim viver, que dá para honrar quem se foi sendo útil para quem ainda está aqui. Estou bem? Respondi, e era verdade. Mais leve, como se tivesse fechado um ciclo. Beatriz assentiu, compreendendo sem que eu precisasse explicar mais. Ficamos conversando por mais uma hora. Ela me contou sobre a cidade, sobre o trabalho, sobre as coisas pequenas do dia a dia com Lucas e Clara. Contou que Lucas tinha virado um ótimo tio-pai, que acordava de madrugada para dar mamadeira, que trocava fraldas sem reclamar, que cantava para a menina dormir. Contou que às vezes eles iam visitar o túmulo da Amanda, levavam flores, contavam para ela como a filha estava crescendo bonita e saudável. Que Lucas chorava sempre, mas que era um choro diferente agora. Não de desespero, de saudade, de amor. Quando o sol já estava alto, Beatriz se levantou. Preciso ir. Deixei o Lucas sozinho com a Clara, e ela está na fase de querer ficar no colo o tempo todo. Acompanhei ela até a caminhonete. Seu Valdir apagou o cigarro, já entrando no carro. Volta sempre que quiser, falei. As portas estão abertas. Vou voltar, prometeu ela. E vou trazer o Lucas e a Clara na próxima vez. Quero que ela conheça o homem que salvou a tia dela. O homem que fez tudo isso ser possível. Ela me abraçou. Foi rápido, mas forte. Quando se afastou, vi que os olhos dela estavam úmidos. Cuida-se, Antônio. Você também. A caminhonete partiu, levantando poeira na estrada. Fiquei olhando até ela sumir na curva. Voltei para casa, mas não entrei logo. Fiquei parado no terreiro, olhando em volta. O pomar que Clara tinha plantado estava crescendo de novo. Eu tinha voltado a cuidar, a podar, a regar. O curral estava cheio. Tinha comprado mais gado, voltado a tocar a fazenda direito. A casa estava limpa, arrumada, viva. Olhei para o céu azul, sem nuvens, e senti o vento quente no rosto. Eu fiz, Clara, murmurei. Fiz o que você sempre dizia. Não desisti. E fiz diferença. Não houve resposta, claro. Mas eu não precisava. Porque eu sabia que onde quer que ela estivesse, estava orgulhosa. Entrei na casa, peguei o chapéu e fui cuidar dos bichos.
Trabalho sempre tinha. Fazenda nunca para. Mas agora o trabalho era diferente. Não era mais fuga, não era mais vazio. Era vida, era propósito, era recomeço. Porque às vezes a gente precisa chegar no fundo do poço para perceber que ainda tem chão. Precisa perder tudo para aprender a valorizar o que resta. Precisa passar pelo deserto para entender o valor da água. E às vezes, no momento que parece mais perdido, quando tudo parece acabado, a gente encontra exatamente o que estava procurando. Não embaixo da areia, mas dentro da gente mesmo. A coragem de recomeçar, a força de seguir em frente e a certeza de que enquanto a gente respira, ainda dá tempo de fazer a diferença, ainda dá tempo de salvar, ainda dá tempo de viver, porque no deserto mais árido, quando tudo parece perdido, é onde nascem as histórias mais bonitas de recomeço. E às vezes, salvar alguém é o primeiro passo para salvar a si mesmo.